Olá, é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre a ginástica abdominal hipopressiva no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas. Eu me chamo Daiane Caetano, sou fisioterapeuta pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. Atualmente faço mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciências do Movimento na mesma universidade. Sou especialista em ginástica abdominal hipopressiva pelo Instituto Marcel Calfries Concept. Para começar a falar sobre essa técnica e como utilizá-la, no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, nós iremos trazer algumas definições, Os exercícios hipopressivos, eles viraram sensação aí no final dos anos 2000 na Europa e no mundo inteiro. Porém, ele foi criado muito antes, em 1980, pelo Dr. Marcel Calfries, que é um fisioterapeuta belga. Na época, ele estudava os efeitos dos exercícios hipopressivos, nome que, inclusive, ele patenteou. Hipopressivo não existia aí nos dicionários, ele patenteou esse nome. E ele estudava esses exercícios na musculatura do assoalho pélvico em mulheres no pós-parto. A ginástica abdominal hipopressiva, ela é uma técnica postural global, sistêmica e proprioceptiva, na qual os exercícios são realizados para reduzir ou pelo menos não aumentar a pressão intraabdominal. Um pouquinho para frente a gente vai entender o que seria essa pressão intraabdominal, que é muito estudada e que pode trazer muitos prejuízos para a faixa abdominal e para o assoalho pélvico. Mas antes eu vou trazer a definição, a diferença, Nós precisamos entender a diferença entre técnicas hipopressivas, exercícios hipopressivos, programa hipopressivo e o método hipopressivo. Então, técnicas hipopressivas são técnicas que visam não aumentar a pressão intraabdominal ou até diminuí-las e dão respostas neurodivergentes na dependência do sistema nervoso parasimpático ou nervoso vegetativo. Os exercícios hipopressivos pertencem a um grupo de técnicas hipopressivas que incluem passos posturais, então são posturas específicas e cronológicas que devem ser mantidas de 15 a 25 segundos e devem ser repetidas perfeitamente por pelo menos 10 vezes. Um programa hipopressivo, então, inclui uma sequência cronológica de exercícios hipopressivos. O método hipopressivo inclui posturas ou exercícios hipopressivos, técnicas de terapia manual ou instrumental. Então, a ginástica abdominal hipopressiva, a aspiração diafragmática, técnicas de transferência tensional são tipos de métodos hipopressivos. Então, para falar de exercícios hipopressivos ou que diminuem a pressão intraabdominal, nós precisamos entender o que é essa pressão intraabdominal, E ela é definida como a pressão oculta no interior do abdômen e é decorrente da interação entre a parede abdominal e as vísceras abdominais, que oscilam de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. Então, olha só, eu gosto de trazer bastante esse exemplo. Essa aqui é uma galinha, Se vocês focarem aqui no abdômen dela, ela tem um abdômen bem distendido. Então, a pressão que todo mundo tem é uma pressão fisiológica de até 30 milímetros de mercúrio. Ela não faz mal ao nosso sistema, ao nosso abdômen, à nossa faixa abdominal, nem ao nosso assoalho pélvico. Se essa pressão ela é aumentada pelo exercício físico ou pela postura errada que a gente adota no dia a dia, ela traz interferências muito grandes ao assoalho pélvico e à parede abdominal. Então, resgatando aí para nossa aula, que é uma aula sobre cirurgias plásticas pré e pós-operatório, nós vamos ter a pressão intraabdominal prejudicando uma cirurgia que nós iremos fazer ou uma cirurgia que já foi feita, que já foi realizada. Então, se uma pessoa ela tem uma postura incorreta ou se ela faz exercícios ali, ela pode estar
aumentando essa pressão intraabdominal e lesando os pontos que foram feitos pós-cirurgia, ou a musculatura, a gente vai estar enfraquecendo cada vez mais essa musculatura para uma cirurgia que já vai lesar a musculatura. Então, a ginástica abdominal hipopressiva vem para trabalhar essa pressão intraabdominal e o fortalecimento da parede abdominal e do assoalho pélvico, certo? Aqui nós temos diferentes tipos de técnicas hipopressivas, né? A ginástica abdominal hipopressiva, a aspiração diafragmática e a técnica de transferência de tensão ou transferência tensional. Então, nós vamos falar aqui em específico de duas técnicas que nós podemos utilizar para o pré e pós-cirurgia de cirurgias plásticas. A aspiração diafragmática, primeiro, então são técnicas ativas ou passivas que visam um relaxamento tônico do diafragma, causando uma queda significativa da pressão abdominal e assim tendo o efeito de aspiração. Então, nós conhecemos aí pela internet, né, como vácuo ou barriga negativa. Aqui no Brasil nós falamos bastante sobre isso, e vemos muito falar sobre isso nas redes sociais. E tem uma coisa que todo mundo fala, nós vamos fechar diástase com o vácuo abdominal. Então, eu quero desmistificar isso aqui para vocês. A aspiração diafragmática, ela é um tipo de técnica, de técnica ou de método hipopressivo, certo? Ela traz aí uma significativa redução da pressão abdominal, mas essa técnica, ela permite obter um aumento significativo do fluxo venoso ao nível dos membros inferiores e da pelve e limita a abertura da diástase do reto anterior, evitando a diminuição do tônus do períneo e da banda abdominal, da faixa abdominal. Então, ela não fortalece, ela evita que a gente tenha um aumento, né, da distância e da abertura da diástase e aumenta o fluxo venoso, que é uma coisa que a gente quer, principalmente no pré-operatório ou também no pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, é uma técnica muito interessante para a gente aplicar em pacientes que tem aí já um problema venoso instalado, ou até que não tenha, mas para que a gente melhore a vascularização dessa região que vai sofrer injúria na cirurgia. Então, é uma coisa que é importante a gente chamar atenção para a aspiração diafragmática é que ela não fortalece a faixa abdominal, ela evita uma abertura da diástase de reto anterior. Isso é uma fala muito recorrente do Dr. Marcel Coffiez. Ele utilizava, sim, por muito tempo a aspiração diafragmática, porém, em estudos recentes, ele foi vendo que nós não temos um fortalecimento da faixa abdominal como nós temos na ginástica abdominal hipopressiva. Isso quer dizer que a gente pode usar os dois métodos juntos e mais para frente eu vou falar com detalhes sobre isso, tá? Então, a aspiração diafragmática, ela tem como objetivo vascularizar o alívio de dor e tensão e o aumento da mobilidade miofacial. Então, eu trouxe aqui uma figura pré e pós-operatório de uma abdominoplastia. Então, a aspiração diafragmática, ela tem o objetivo de aumentar a vascularização dos tecidos, o alívio da dor e da tensão e o aumento da mobilidade miofacial. Então, nós vemos aí uma imagem de um abdômen antes de uma abdominoplastia e após uma abdominoplastia. Então, é uma técnica hipopressiva que nós temos muita coisa para trabalhar nesses dois períodos, né? A gente quer uma musculatura mais vascularizada antes da cirurgia e após a cirurgia a gente quer trabalhar alívio de dor e tensão e mobilidade miofacial. Então, ela é uma técnica excelente para esses dois períodos, para cirurgias extensas como a abdominoplastia. A ginástica abdominal hipopressiva também, que é outra técnica, ela é um conjunto ordenado de exercícios posturais e rítmicos que permitem a integração dos sistemas, então o sistema respiratório, o sistema miofacial, sistema articular, a memorização e a automatização de mensagens proprioceptivas, sensoriais,
associadas a uma determinada postura. Então, a gente precisa de uma memorização para que essa paciente leve tudo isso que a gente ensinou nesse método para o seu dia a dia, para a vida, né? Para que ela não tenha recidiva aí de uma abertura de diástase, que é realizado na maioria das cirurgias de abdominoplastia, ou até da deiscência de pontos, né? Pelo aumento da pressão intraabdominal. Então, a gente quer que isso aconteça com ela no dia a dia, não só na hora que ela está praticando a ginástica abdominal hipopressiva. Ela é baseada em exercícios isométricos que pedem ativação do músculo antagonista do diafragma, o serrátil maior, em plena abertura das escápulas. As posturas elas devem ser feitas na apneia expiratória e mantidas por de 15 a 30 segundos, ou podem ser realizadas com aspiração diafragmática. Então, essa respiração ela depende do objetivo que você quer com o seu paciente, certo? Então, o que é a ginástica abdominal hipopressiva? Onde ela pode atuar, né? Ela pode atuar no pós-parto, na incontinência urinária, na dor cervical funcional, nas astenias, na dor lombar funcional, nas disfunções vasculares e na tonificação abdominal pós-cirúrgica ou pré-cirúrgica, né? Então, uma tonificação abdominal, a gente nos traz benefício no pré e no pós-operatório. Ela atua também na deficiência postural, então nas dores no pescoço, nas dores nas costas, nas polialgias, na escoliose estrutural, que é muito importante ser avaliada no pré-operatório, nas síndromes do obturador interno, na síndrome piramidal, né, do músculo piramidal, nas tendinopatias e nos problemas de equilíbrio. Os critérios científicos da postura da ginástica abdominal hipopressiva. Então, diminuir ou não aumentar a pressão intraabdominal, como falamos anteriormente, na diminuição da atividade postural do diafragma, porque o diafragma ele é um músculo hiperpressórico, né? O uso de músculos hipopressivos, então a gente vai trazer essa musculatura hipopressiva para diminuir a pressão intraabdominal. Exemplo, o serrátil, os glúteos, o quadríceps. A ativação postural do abdômen e do períneo. E essa ativação ela é feita por via reflexa, por isso a ativação neurodivergente. A ginástica abdominal hipopressiva ela é uma outra técnica hipopressiva e é um conjunto ordenado de exercícios posturais que permitem a integração, a memorização e a automatização de mensagens proprioceptivas, sensitivas ou sensoriais associadas a uma posição postural. Então, o princípio da ginástica abdominal hipopressiva é que ela é uma ginástica postural e a partir disso ela interfere em outros sistemas do corpo. Então, a técnica ela é baseada em exercícios de contração isométrico que requer um constante autocrescimento postural com a ativação do músculo antagonista do diafragma, o serrátil maior, em plena abertura das escápulas. Então, o objetivo aqui da ginástica abdominal hipopressiva é relaxar o diafragma, que é um músculo hiperpressivo, através da ativação do seu músculo antagonista, que é o serrátil maior. E isso acontece através da abertura das escápulas. As posturas devem ser feitas na apneia expiratória e mantidas de 15 a 30 segundos, ou podem ser realizadas com aspiração diafragmática. Então, a respiração na ginástica abdominal hipopressiva, ela depende do seu objetivo. Então, se você quer vascularizar, como nós vimos anteriormente, a gente coloca aí uma aspiração diafragmática. Ou se você quer fortalecer, a gente usa uma apneia expiratória durante 15 a 30 segundos, ou de 15 a 25 segundos. Então, o que a ginástica abdominal hipopressiva ela trata? O que ela lida, né? Ela trabalha nas mulheres no pós-parto, na incontinência urinária, na dor cervical, na astenia, na dor lombar funcional, nas disfunções musculares e na tonificação abdominal pré e pós-cirúrgica. Ela atua fortemente também na síndrome da deficiência postural. Os critérios científicos das posturas da ginástica abdominal hipopressiva são 5.
O principal, que nós já falamos várias vezes aqui, que é não aumentar ou pelo menos diminuir a pressão intraabdominal, diminuir a atividade postural do diafragma torácico, que é o músculo hiperpressor, né? O uso de músculos hipopressivos, então o serrátil, o glúteo, o quadríceps, ativação muscular da faixa abdominal e do períneo e ativação neurodivergente. Então, o objetivo da ginástica abdominal hipopressiva é o equilíbrio fisiológico das tensões. Então, a pressão intraabdominal ela é um tipo de tensão, né, visceral com a faixa abdominal. E aí a gente trabalha também em outros sistemas, como a parte postural e articular. Então, a gente precisa definir com bastante cuidado o que é um sistema neurodivergente, né? Então, quando a gente faz um trabalho que atinge outros lugares do corpo, a gente fala que aquele trabalho ele é neurodivergente. Então, a gente ativa uma conexão neuronal e a partir dela a gente consegue chegar a outros lugares do nosso organismo. Então, as técnicas hipopressivas, elas são definidas por respostas motoras. Então, a ativação abdominal, a ativação do períneo, do assoalho pélvico, ela é feita através do sistema neurodivergente. E aqui a gente tem um exemplo prático. Então, eu queria que vocês depois fizessem isso e vissem como que funciona mesmo essa neurodivergência. Então, se a gente faz o touch test, que é um teste de descer com o tronco até o chão, tentando encostar os dedos no chão, e depois a gente lá quando a gente faz esse teste, a gente avalia, né, a distância que falta ali para alcançar o chão, ou se a gente alcança o chão com efetividade. E depois a gente vai abrir a boca durante 25 segundos. Então, a gente faz esse movimento durante 25 segundos. E depois a gente contrai aqui os músculos superficiais do pescoço durante também 20 segundos. E depois disso a gente mede de novo, faz o touch test novamente. E a gente vê aí um alongamento de pelo menos 12% da musculatura posterior. Então, a gente trabalhou uma musculatura anterior, a boca, né, e os superficiais do pescoço, e teve uma ação lá nos músculos da cadeia posterior. Isso a gente chama de neurodivergência, quando a gente trabalha um lugar e a gente tem reflexo disso em outra região. Para a gente começar aí os exercícios hipopressivos, a gente precisa de alguns testes de exclusão. Então, o peso e a altura. Então, quando a gente tem uma obesidade, aí grau 2, 3, a gente geralmente exclui esses pacientes porque são geralmente pacientes muito hipertensos, muito diabéticos, e a gente, quando ativa esse sistema neurodivergente, a gente pode ter reflexo nesses pacientes que requerem mais cuidado. Então, pacientes que têm uma pressão controlada, eles podem fazer, e a gente tem que sempre estar ali medindo essa pressão antes, durante, depois do treinamento. Então, pacientes que têm a pressão não controlada, eles não devem fazer os exercícios hipopressivos. Pacientes que têm uma arritmia ou uma frequência cardíaca aí oscilante, a gente não deve indicar esses exercícios. Então, sempre a gente tem essa formulazinha à mão para ver se a frequência cardíaca em repouso e durante o exercício físico está sempre dentro da normalidade. E a saturação, então o paciente precisa estar saturando dentro da normalidade, entre 98, 99, 95%. Então, a gente fez lá a exclusão, os pacientes estão dentro dos critérios de inclusão. A gente faz aí alguns testes, uns testes morfológicos. Então, a gente faz o touch test, que é esse que eu acabei de pedir para vocês colocarem lá as mãos. Depois, a gente faz um neurodivergente para ver se essa divergência ela tá acontecendo nessa pessoa. E depois, é um teste também muito usado, né, no pré-operatório de cirurgias plásticas, que é o show lumbar,
Então, a gente vai avaliar essa parte posterior, essa cadeia posterior, como que tá a mobilidade dessa coluna, se a gente tem uma escoliose estrutural, como é que tá essa mobilidade aí da cadeia posterior. Depois disso, a gente vai fazer um teste respiratório. Então, a gente vai medir a caixa torácica ali na região da 10ª vértebra, né? A gente vai pedir uma expiração total e aí a gente vai aferir, e depois a gente vai pedir uma inspiração e vai aferir. Então, a gente quer ver se essa caixa torácica ela tem uma mobilidade boa. E depois a gente pede para o paciente fazer uma apneia inspiratória, então ele vai encher o pulmão de ar e tem que ficar na inspiração durante pelo menos 25 segundos, tá? E uma expiração, então uma apneia expiratória que é muito utilizada na ginástica abdominal hipopressiva, e ele tem que também ficar durante 25 segundos. Então, a mobilidade do diafragma também tem que ser avaliada. Então, a gente pede para o paciente fazer uma expiração e mobiliza aquele diafragma, tá? Vamos ver se tem uma mobilidade boa, se tem resistência, o que a gente precisa liberar. E aí a gente vai entrar aí, se precisar de liberação com técnicas manuais ou instrumentais, a sua escolha. A gente não tem nada padronizado, tá? Mas esse diafragma, ele precisa ter uma mobilidade boa para se trabalhar a parte respiratória. Eu acredito que o pré-operatório, ele é o sucesso da maioria das cirurgias. A avaliação corporal do paciente é de suma importância, a gente entender o padrão respiratório, o padrão postural, e eu acho que isso tudo pode interferir, né, e comprometer o resultado de uma cirurgia. Então, a gente precisa fazer com bastante cuidado. E eu acho que intervir, né? Se a gente tem um desvio postural, um padrão respiratório diferente, a gente precisa intervir, porque após uma cirurgia isso pode piorar. Então, eu acredito que os exercícios hipopressivos, eles ajudam a diminuir as lesões causadas pelas cirurgias, né? E no pós-operatório, então a prática regular dos exercícios hipopressivos no pós-operatório tardio, ele vai trazer resultados aí a curto, médio e longo prazo, com certeza, principalmente em relação à postura. Então, eu queria que vocês entendessem que a postura e a pressão intraabdominal, ela pode, quando ela controlada, ela pode trazer benefícios importantíssimos para a parte vascular, facial, muscular, metabólico de muitos pacientes. E aí, um pós-operatório aí de curto prazo, né, um mês, eu acredito que dá para a gente já começar a trabalhar uma aspiração diafragmática ou algumas posturas, e em longo prazo há um melhor desempenho no gerenciamento da pressão abdominal em qualquer circunstância. Então, ela vai ter o sucesso dessa cirurgia por muito tempo. Aqui eu vou trazer algumas roupas, né, que a gente usa para praticar a ginástica abdominal hipopressiva. Então, a gente precisa sempre de um top ou um biquíni para conseguir ver as escápulas, a abertura da escápula, a joelheira, quando a gente faz alguns exercícios de joelho, 4 apoios ou deitado, as luvas, mas no básico é um top e um short que a gente consiga ver a articulação e a musculatura dessas pacientes sendo ativadas. Então, primeiro a gente começa sempre pelos pés. Os pés, eles são o norte aí da nossa postura, então a paciente vai fazer uma propriocepção dos pés, de um alto crescimento. Eu queria até que vocês, se estiverem sentados, sintam os isquios, né, na cadeira e façam um alto crescimento. Cuidem os pés, vejam se esses pés eles estão abertos ou se eles estão mais fechados. Então, deixem os pés neutros. Façam um alto crescimento e observem a respiração de vocês. Só de fazer o alto crescimento, a gente já sente diferente a postura, né? E a ativação abdominal. Então, os principais comandos da ginástica abdominal hipopressiva é essa: alto crescimento, alinhamento dos pés, do quadril, né? Da pelve. E isso a gente vai repetindo várias vezes para que o
corpo automatize, né, memorize essas posturas e a gente leve para a vida. Então aqui a gente tem uma sequência de exercícios ortostáticos, que são os primeiros exercícios da ginástica abdominal hipopressiva de base. Então são exercícios que a gente usa muito no tratamento. Eles podem acontecer com a aspiração ou em apneia expiratória, depende do objetivo de vocês. E a seguir vai ter um vídeo que eu queria que vocês acessassem, ensinando essas 4 primeiras posturas. Queria que vocês reproduzissem depois e enviassem na plataforma, pelo menos 3 posturas, se vocês puderem filmar e encaminhar na plataforma. Eu quero trazer isso aqui que é muito importante. Hoje nós temos artigos trabalhando a ginástica hipopressiva, os exercícios hipopressivos em várias situações, no pós-parto, na síndrome da deficiência postural, porém nós não temos ainda evidência científica forte da ginástica abdominal hipopressiva no pré e no pós-operatório de cirurgias plásticas. Então aqui fica o meu convite para vocês, o pessoal que está no mestrado ou na graduação, que pesquisem sobre, né? Eu estou trabalhando hoje na pesquisa do meu mestrado com a ginástica abdominal hipopressiva, não é em pré e pós-operatório de cirurgia, mas hoje a gente vê e eu tenho algumas práticas aí de atendimentos que ajudam muito. Pacientes com pós-operatório tardio de cirurgias plásticas, de abdominoplastias, que têm excelentes resultados na prática clínica quando a gente aplica a ginástica abdominal hipopressiva. Então fica um convite e um alerta, né, de que a gente precisa de muitos estudos nessa área para que aumente as nossas ferramentas de tratamento, certo? Eu agradeço, vou aguardar o vídeo de vocês na plataforma, tá? Queria que vocês anexassem. Então, um vídeo bem caseiro mesmo. Filmem lá as posturas, vocês vão acompanhar, vai ter um vídeo demonstrativo e aí vocês filmem depois vocês praticando. E eu quero que vocês sintam quanto a respiração é importante, como a gente vasculariza o assoalho pélvico com a aspiração e o autocrescimento, e como vocês vão levar essas posturas, um pouquinho que vocês fizerem, vocês vão levar aí para o dia a dia de vocês, tá certo? Muito obrigada, foi uma aula rapidinha, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Eu deixo aqui o meu contato, se vocês precisarem, o meu Instagram, o meu e-mail, e foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada!